Fala, meus amores, tudo bem? Saudade de vocês, tudo tranquilo? Vamos que vamos para mais uma rodada aí de debates, discussões, vamos para mais algumas apresentações sobre o meio ambiente, sobre impactos ambientais, sobre essa relação entre sociedade e meio ambiente, tá bom? Extremamente importante e a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, né? Então vamos lá então aqui, ó. Galera, o que acontece? Nós falamos até agora toda uma evolução, todo um caminhar, né? Que levou esse processo de debates, de conscientizações, de propostas, né, para você caminhar em equilíbrio entre desenvolvimento econômico, entre as exigências, né, da sociedade e a questão da preservação ambiental, né, e para isso buscando sempre um equilíbrio social, certo? Buscando sempre, né, reduzir os impactos relacionados à evolução do próprio sistema capitalista. Bacana? Então, nós vimos isso. Falamos, por exemplo, sobre o marco, né? Que foi a Conferência de Estocolmo, a conferência que aconteceu na Suécia em 1972, que é um marco, é a primeira conferência, né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano. Bacana? Agora a gente vai estar falando da segunda conferência, tá bom? Que é considerada a mais importante conferência, né, das Nações Unidas para a questão do meio ambiente e desenvolvimento humano do século XX. E isso aconteceu aonde? No Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Ela é mais conhecido como Eco 92, tá? Tá aqui, ó, apresentar para vocês aqui. Então nós temos aqui, ó, a segunda conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, tá? O que acontece? A primeira foi de Estocolmo, então aqui é a segunda conferência. Então ela é chamada de, ó, Eco 92, tá bom? Acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E foi uma conferência importantíssima, né? Foi fantástica essa conferência. Porque nós tivemos uma participação em massa de chefes de Estado, de chefes de governo e também de inúmeras ONGs, né? E alguns representantes da sociedade civil organizada. Então nós tivemos um peso muito significativo, tá bom? Ali foram discutidas importantes temáticas, né? Que foram embasadas por estudos que foram sendo aprofundados, né, foram sendo trabalhados, foram sendo organizados, né, foram sendo pensados ao longo, né, das últimas décadas. Bacana? Obviamente, a partir dos anos, né, 70, tendo como marco aí a Conferência de Estocolmo, esses debates eles ganharam importância planetária, certo? Algo que era bem centralizado, bem concentrado em alguns países, né, como por exemplo na Suécia e alguns outros países europeus, isso passa a ser apresentado, estudado e analisado profundamente em outras partes do globo, tá bom? Infelizmente, né, essas discussões, essas temáticas, elas ainda são restritas em termos de pesquisa científica, certo? Mas a contribuição se tornou um pouco mais diversa, né? Os campos de investigação se tornaram bem mais complexos, né? Bem mais abrangentes. Bacana? Então, isso é extremamente importante. Então, a Conferência das Nações Unidas, né, é considerada, como eu disse para vocês, a principal, a ECO 92 é considerada a principal conferência do século XX, que foi fruto, né, de um acúmulo de debates, né, de propostas, tá bom? Então, ó, destacar aqui, ó, muitos chefes de Estado, tá bom, e de governo participaram, inúmeras ONGs participaram, tá certo? Rômulo, durante esses dias de debate, né, eu já entendi que foram discutidos questões ambientais, questões sociais, né, questões econômicas relacionadas ao meio ambiente, legal? Mas quais foram os efeitos? Quais foram as consequências? Quais foram os resultados dessa conferência? O que essa conferência trouxe de tão legal? Primeira situação. Eu acho que a primeira situação que a gente tem que entender é que a Eco 92, tá, ela vai coroar o princípio do desenvolvimento sustentável, a primeira lógica, tá bom? Romulo, o que é desenvolvimento sustentável mesmo? Eu não lembro. Então, vamos voltar aqui ao primeiro slide que eu falei para vocês. Né? O desenvolvimento sustentável é justamente uma proposta, tá bom? De você conciliar interesses econômicos, sociais e ambientais de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Então, essa proposta aqui foi coroada e passou a ser o fator de orientação, o norte, né, nas políticas ambientais. E a consolidação, assim, foi clara na Eco 92. Bacana? Nós tivemos, né, importantes propostas. Nós tivemos importantes propostas relacionadas àquilo que deveria ser feito pelos países, tá bom? Entre elas, nós temos a aprovação de importantes convenções. 3 se destacam, tá? Eu coloquei para vocês aqui a Convenção sobre Biodiversidade,
tá bom? A Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Florestas, tá bom? Foram as 3 principais convenções, mas, né, quando a gente fala de biodiversidade, você já inclui aí as florestas, a parte da fauna e da flora, né, os biomas de uma forma geral, tá bom? Por isso que eu não destaquei aí a terceira conferência, a terceira convenção, porque senão fica algo fica muito poluído, né, esse mapa mental para vocês, tá bom? Certo? Então, isso é extremamente importante. Reparem que esses debates sobre biodiversidade, sobre florestas, né, quando você fala de biodiversidade, a gente pensa inclusive nos recursos hídricos, né, aquilo que o planeta tem que oferecer para a gente poder sobreviver, isso que a gente precisa entender, que a nossa sobrevivência provém dos elementos naturais, de toda uma complexidade do planeta, certo? Bacana. E sobre os resultados dessa interação, esse desequilíbrio causado pela ação humana através das mudanças climáticas, tá bom? Então isso é extremamente importante para vocês, né, entenderem que esses focos que foram apresentados, esses pontos de debate que foram apresentados, que resultaram em convenções, são debatidas até hoje. Então a gente pode perceber que as problemáticas, elas não foram resolvidas. Em vários aspectos elas foram aprofundadas, tá bom? Nós tivemos poucos avanços no que se refere à questão ambiental. Certo? Bacana? Aí aqui, só um detalhezinho, galera. O que é uma convenção, hein? Convenção é algo que foi instituído como um acordo internacional. Tá legal? Então nós tivemos propostas, acordos internacionais, certo? Convenções aprovadas, né, na ECO 92, dentro desse caminhar de sustentabilidade, certo? Dentro desses olhares é importante perceber que para você, né, começar a praticar, colocar em prática essas metas que foram apresentadas, é extremamente importante a participação dos países centrais, dos países de maior padrão de desenvolvimento. Então esses países precisam, né, assumir a sua responsabilidade. Primeiramente, responsabilidade por serem os históricos sujos do planeta. Então os países mais sujos, historicamente falando, eu não estou falando do ranking atual, mas do ranking histórico dos países que mais contribuíram para os desgastes ambientais, são justamente os países, né, de certa forma, hoje classificados como desenvolvidos. Então, seu desenvolvimento foi às custas da exploração de outras áreas, foi às custas, né, de grande pobreza e desigualdade resultante dessa interação, e também foi às custas de uma infinidade de impactos ambientais. Dentro dessa visão, dentro desse aspecto, é importante perceber que os países, né, precisam assumir, aumentar as suas responsabilidades. E dentro de um aspecto mais imediatista, eles precisam auxiliar em tecnologia, em financiamentos, né, os países que não apresentam o mesmo padrão, o mesmo patamar de desenvolvimento. Então a gente está falando das nações subdesenvolvidas. Então essas nações subdesenvolvidas, elas precisam de auxílio para começar a colocar em práticas determinadas medidas de equilíbrio ambiental, certo? Percebam que essas políticas, né, elas demandam investimentos, elas demandam tecnologia, elas demandam preparação. Algo que os países subdesenvolvidos, por si só, levariam muito tempo para iniciar o processo, né? Então, esse desenvolvimento poderia ser muito incipiente, muito raso, né? Muito demorado. Então, as nações desenvolvidas precisam sim serem responsabilizadas, precisam sim, né, assumir as suas responsabilidades perante, né, o planeta. Bacana? Lembrem-se que essa temática é uma temática que envolve, né, o planeta inteiro. Certo? Quando a gente desmata a Amazônia, a gente está trazendo prejuízos mundiais. Quando a gente entope os oceanos de lixo, nós estamos trazendo problemas, né, mundiais. Então, grande parte dos impactos, eles já deixaram de ser impactos locais, regionais, há décadas, né, tornando-se problemas planetários. Então, quando a gente fala de um aquecimento global, né, da elevação das médias térmicas do planeta, quando a gente fala de problemas relacionados, né, às questões das mudanças climáticas, a gente está falando de problemas que afetam o mundo inteiro. Então, é preciso esses debates, é preciso, né, a participação de todos os países e, consequentemente, das empresas, né, da sociedade civil organizada, certo? Cada um é importante dentro desse aspecto, certo? Embora as contribuições, as responsabilidades, né, sejam, obviamente, relativas, tá bom?
cada um tem a sua taxa de responsabilidade, cada um tem a sua taxa de atuação e suas possibilidades, né, de auxílio. Bacana? Então, por exemplo, nós não podemos assumir a responsabilidade das grandes empresas, das grandes transnacionais. Nós não podemos isso, né? Em relação, por exemplo, à água. As atividades que mais consomem água no planeta são as atividades ligadas à agricultura, à pecuária, às atividades industriais. Bacana? Então, a gente precisa perceber o seguinte, que as empresas precisam ser também, né, taxadas, precisam ser cobradas, regulamentações devem ser seguidas, punições devem ser aplicadas, tá bom? Essas grandes empresas, esses grandes latifundiários, esses grandes empresários agrícolas, em relação a essas grandes empresas, né, extrativistas, certo? Então a gente precisa perceber isso. Bacana? Para isso, obviamente, né, os debates, as discussões internacionais e, ao mesmo tempo, a exigência que os países cumpram aquilo que foi acordado em determinados momentos dos debates internacionais, né, são fatores importantíssimos para o sucesso dessas políticas. A gente vai ver nos próximos vídeos que os resultados não foram nada satisfatórios, né? A gente vai perceber isso ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Então, para não ficar longo, vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a Eco 92 e a gente vai ter como ponto de partida a Agenda 21. Bacana? Certo? Aqui, por hora é isso. Obrigado aí. Daqui a pouco a gente está de volta.